Quero abordar aqui um assunto sobre pessoas importantes, pessoas famosas, pessoas ricas, pessoas abastadas, afortunadas que serviam a Jesus, serviam a Deus. Tem a humanidade pensa assim que os cristãos, as pessoas que seguem a Jesus são apenas os humildes, os menos favorecidos. Mas eu vou relatar aqui, à luz da Bíblia, pessoas importantíssimas, de alto grau de saber intelectual, e pessoas muito estudadas, muito ricas. Temos o exemplo, por exemplo, de Moisés. Moisés foi criado com a filha do faraó. Ele foi chamado filho da filha de faraó. Ele estudou em todas as faculdades egípcias. Um homem sábio extremamente. Estudou em todas as faculdades do Egito e era um homem muito sábio e poderoso, Moisés. Mas ele preferiu sofrer a aflição junto com os hebreus, que era o seu povo, do que ser chamado filho da filha de Faraó. Então Moisés é um servo de Deus, um homem rico, um homem conceituadíssimo, criado no palácio do rei egípcio, do rei Faraó, e estudado em todas as faculdades do Egito. Nós temos o exemplo de Eliseu, o profeta, o sucessor de Elias, que aparentemente era um homem que tinha posses, porque quando Elias o convidou para ir fazer a obra de Deus, ele diz a Bíblia que ele estava lavrando com 12 juntas de bois. E assim sucessivamente. Nós temos inúmeros exemplos. O profeta Amós, por exemplo, Amós escreveu seu livro no ano 765 antes de Cristo. Antes de Cristo. Se você encontrar a abreviatura AC, é antes de Cristo. E DC é depois de Cristo. E Amós não era profeta e nem filho de profeta, mas ele falou a Amazias que ele não era profeta e nem filho de profeta, mas ele cuidava de gado e cultivava sicômoros, cultivava figueira. A figueira, o sicômoro, era conhecido pelos seus figos de alto padrão de qualidade e pela sua essência na madeira, sicômoros. E Amós não era profeta e nem filho de profeta. Disse ele a Amazias, mas Deus o chamou para ser um profeta e profetizar sobre a nação de Israel. E assim acontece, meus amados. A igreja, eu, por exemplo, a minha família é uma família distinta. Nós temos 5 jurídicos na família que são credenciados na OAB e a minha família, esses jurídicos, são pessoas religiosas ativas. 3 deles servem a Deus na Igreja Evangélica Assembleia de Deus da cidade onde eu congrego. Nós temos um juiz aqui na minha cidade que é da nossa igreja. Nós temos um pastor que faz parte do rol dos 11 que são do Supremo Tribunal Federal, que é um pastor evangélico. E temos advogados, juízes, promotores, oficiais de justiça, policiais civis, militares e grandes autoridades. Eu, por exemplo, só na minha família, tenho muitas pessoas na área da saúde e na área da polícia e na área jurídica. Eu tenho 5 membros da família que são jurídicos credenciados na OAB e os 5 são religiosos. 3 vivem frequentemente na mais profunda atividade na igreja, pregando, cantando. Inclusive uma sobrinha minha que é jurídica, ela esteve fazendo missão até no Egito. Há pouco tempo ela foi para o Egito, foi para São Paulo fazer um seminário, se preparar, conhecer a língua, o idioma, os costumes, e foi fazer missão no Egito. E hoje ela trabalha numa grande equipe de jurídica na cidade grande de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Então a igreja não é só formada por pessoas humildes, ela é formada por
pessoas humildes, por pessoas sábias, por pessoas poderosas, por granjeiros, lavoureiros, grandes empresários, grandes autoridades, juízes, promotores, advogado, oficial de justiça e assim consecutivamente. Nós temos exemplos na Bíblia, por exemplo, José de Arimateia era um senador honrado, era senador honrado. Nicodemos era um doutor da lei mosaica na época em que se converteu ao cristianismo. O apóstolo São Lucas escreveu o Evangelho e o livro dos Atos dos Apóstolos, e o Lucas era um médico renomado. Então, não diga por aí, não ande menosprezando os cristãos, porque a igreja é uma igreja poderosa. Ela é formada por os mais humildes servos, como as mais altas autoridades do nosso país. A igreja de Jesus ela é composta de grandes, pequenos, sábios, ricos, pobres e leigos, e brancos e pessoas de cor, e sem distinção não existe distinção na igreja de Jesus. Todo aquele que crê e aceita e resolve ser um seguidor de Jesus, amar os princípios da sua palavra, passa a ser a igreja de Jesus. Essa é a grande verdade. E eu poderia citar muitas autoridades que são membros da igreja de Jesus Cristo na terra. Tá? Quero deixar essas grandes verdades para você. Reis, governadores, grandes autoridades servem a Jesus. Então não menospreze a igreja, porque a igreja é uma igreja poderosa e além de ser poderosa, ela é constituída de autoridade do Espírito Santo para expelir demônios, curar enfermos, falar línguas e libertar os oprimidos do diabo. Eu, por exemplo, aqui no meu bairro e nos bairros adjacentes do meu bairro, eu era muito chamado frequentemente, quase todos os dias, para orar por pessoas que estavam possessas por espíritos imundos, porque Jesus nos deu essa autoridade, e essa autoridade se conquista na santidade, na leitura da palavra, na oração e no jejum. Essa é a grande verdade. Deus que te abençoe e te guarde, te proteja, e que o poder do Evangelho encontre a tua alma e o teu coração e mude a tua visão e a tua vida e te faça uma nova criatura, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém.